Oi, criançada! Tudo bem com vocês? Hoje nós chegamos no nosso encerramento especial e eu tô muito empolgada para mostrar para vocês o tanto de coisa legal que a gente preparou para o dia de hoje. Eu quero fazer um lembrete muito importante para vocês. Toda a nossa história da primeira, segunda, terceira e quarta aula e tudo que a gente falar hoje também tá aqui, ó, na Bíblia Sagrada. E a história da EBF desse ano tá lá no livro de Daniel, tá bom? Agora, para começar, nós faremos uma oração para agradecer por todas essas aulas que nós tivemos e também para pedir por todo o andamento desse nosso encerramento especial. Agora, nós vamos fechar os nossos olhinhos e falar com Deus, tá bom? Pai, te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos por todos os ensinamentos que tivemos durante essa EBF. Te pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra e te pedimos por esse andamento desse encerramento especial. Também te agradecemos por cada uma das tias que se empenharam para fazer com que essa EBF acontecesse. Em nome do Senhor Jesus, porque eu oro e agradeço. Amém. Amém. Agora nós vamos dançar e cantar um pouquinho com a tia Mi e tem uma surpresa no nosso louvor de hoje, tá bom? Então já vai levantando do sofá, porque hoje vai ser um dia bem animado. Olá, chegamos ao nosso último dia da EBF e hoje, para dançar com a gente e cantar, eu trouxe as duas tias que contaram todas as histórias. Vem, Cíntia! Vem, Nathalie! Vamos lá? Assim como Daniel, quero amar somente ao Rei dos Reis, servir e obedecer ao Senhor dos Senhores e ser fiel a Deus em todo tempo e em qualquer lugar, pois sobre tudo aqui Ele reina. Assim como Daniel, quero amar somente ao Rei dos Reis, servir e obedecer ao Senhor dos Senhores e ser fiel a Deus em todo tempo e em qualquer lugar, pois sobre tudo aqui Ele reina. Com este Assim como Daniel, quero amar somente ao Rei dos Reis, servir e obedecer ao Senhor dos Senhores e ser fiel a Deus em todo tempo e em qualquer lugar, pois sobre tudo aqui Ele reina. Olá, crianças! Vocês sabem quem eu sou? Conseguem adivinhar? Eu sou Daniel e eu fiquei sabendo que vocês estão aprendendo sobre a história da minha vida. Pois é, eu vivo em Jerusalém com meus 3 amigos, meus melhores amigos, Ananias, Misael e Azarias. E um certo dia, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém. E o oficial que ele mandou para invadir Jerusalém tinha ordem de capturar muitas pessoas e principalmente pessoas da nobreza, da família real, jovens, fortes, saudáveis, inteligentes e com muita sabedoria para servir o rei no palácio. E nós fomos escolhidos, nós estávamos entre eles. Então nós fomos capturados e fomos presos. E quando nós chegamos na Babilônia, sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram?
eles trocaram nossos nomes. E o meu, por exemplo, que era Daniel, passou a ser Beltesazar. E dos meus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes que eles estão acostumados lá. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? E depois, a outra coisa que eles fizeram foi oferecer para a gente comidas que eram consagradas a outros deuses, que era a comida que eles comiam, nas comidas e bebidas. E nós, por amor ao nosso Deus, decidimos não comer aquelas comidas e nem beber o que eles bebiam. Então eu propus para Aspenaz, que era o chefe dos oficiais, que ele nos desse apenas água e legumes. Ele achou que aquilo era um absurdo, ele ficou com medo, porque se nós ficássemos fracos, o rei ia cobrar isso dele, e a cabeça dele estava em jogo. Mas então eu disse para ele o seguinte: olha, vamos fazer uma coisa, você nos dá legumes e água, e depois de 10 dias, você vê como nós ficamos, tá bom? Ele concordou, e vocês não acreditam, passados os 10 dias, nós estávamos mais fortes, sábios e mais bonitos que os outros rapazes. E sabe por quê? Porque nós amamos a Deus, nós confiamos nele e ele nos deu essa bênção. Foi Deus que fez isso com a gente. Então, ele nos levou na presença do rei e o rei nos viu daquela forma e ele percebeu que nós éramos mais sábios, mais inteligentes e mais fortes e belos que os outros rapazes. E por conta disso, sabe o que ele fez? Ele nos colocou em altos postos para ajudá-lo e para servi-lo. É por isso que nós devemos amar o nosso Deus, porque ele sempre vai nos honrar. Então, crianças, no segundo dia, vamos ver se vocês lembram do que aconteceu. O rei estava num momento em que o Império Babilônico estava muito poderoso, muito forte. Então ele resolveu fazer uma estátua gigantesca. Olha, para vocês terem uma ideia, a estátua tinha mais ou menos a altura de um prédio de 9 ou 10 andares. Olha como era grande. E a largura era de uns 6 metros mais ou menos. Era uma estátua muito grande. E ele fez aquela estátua e reuniu toda a população, todos os nobres, toda a família real, para irem até lá na inauguração da estátua. E o rei disse o seguinte, que todos deveriam, quando ele tocasse os instrumentos, se curvarem e adorarem aquela estátua. E quem não fizesse isso, seria atirado numa fornalha muito quente. E vocês não sabem o que aconteceu. Quando ele tocou os instrumentos, todos se curvaram, aquele mar de gente toda curvada, menos 3, os meus amigos. Eles ficaram em pé. O rei na hora não percebeu, mas algumas pessoas que estavam olhando já foram correndo contar para o rei que eles não tinham se curvado. Eles falaram: rei, lembra daqueles que vieram cativos e que você colocou no seu palácio para servi-lo? Eles não se curvaram. O rei Nabucodonosor ficou tão bravo e chamou eles lá na frente e falou: é verdade que vocês não se curvaram? Eles falaram: é verdade, porque nós só adoramos o nosso Deus, que é o principal mandamento que ele nos deu. E nós não podemos adorar outros deuses ou outras estátuas, apenas o Deus verdadeiro. Ele falou: ah é? Então eu vou dar mais uma chance para vocês. Eu vou tocar de novo os instrumentos, e se vocês não se curvarem, eu vou jogar vocês naquela fornalha, e eu vou aquecer ela 7 vezes mais. Eles disseram o seguinte: tudo bem, rei, o senhor pode fazer isso, e se Deus decidir nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se ele não decidir nos livrar, não tem problema. O importante é ser fiel a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando eles falaram isso, Nabucodonosor ficou tão bravo, porque ele tocou os instrumentos e eles não se curvaram novamente. Ele pediu para que os ajudantes dele, os guardas, levassem os 3 para a fornalha. E a fornalha estava tão quente que quando eles se aproximaram, as vestes dos guardas e os próprios guardas foram queimados pela fornalha, e eles empurraram os 3 lá para dentro. Só que num determinado momento o rei olhou e perguntou: não eram 3 que foram jogados para dentro da fornalha? Eu estou vendo 4 pessoas andando e nada acontece a elas, e um deles parece como se fosse um anjo do Senhor. Aí ele chegou mais perto e gritou:
Mesaque, Sadraque, Abednego, saiam da fornalha. E eles saíram da fornalha, sem ter queimado nada de suas vestes. E ele falou: a partir de agora, eu percebo que o Deus verdadeiro guardou vocês. Então agora, no meu reino inteiro, o rei de vocês, o verdadeiro Deus, deverá ser louvado. Por isso que é importante, crianças, obedecer a Deus, mesmo nas situações mais difíceis, porque Ele vai nos livrar. E aí, crianças, estão gostando de conhecer o Daniel? Bem legal a história dele, né? Agora a gente vai sair desse sofá e dar uma alongadinha, tá bom? Vamos lá. Estica os bracinhos, vira um pouquinho. Agora põe esse bracinho aqui. Alonga bem. Solta o bracinho. Agora vai o outro aqui. Alonga de novo. Agora solta a mãozinha. Solta a perninha. Gira para um lado. Gira para o outro. Põe o bracinho lá em cima. Estica bem. Isso, para não ficar enferrujado, hein? É uma ginastiquinha. Agora vira de novo. Vira de novo. Soltou bem? Pronto para continuar a história? Vamos continuar? Beijão e até mais! No terceiro dia, vocês devem se lembrar que foi a história do sonho do rei. Ele sonhou que ele via uma árvore muito grande, e tão grande que os animais vinham se proteger embaixo dela. Era uma árvore que tinha muitos frutos e uma árvore onde todos os passarinhos vinham fazer ninho. Era uma árvore poderosa. Só que veio um anjo do céu e cortou essa árvore. Deixou só as raízes e um pedacinho do tronco. E aí o rei acordou suando e preocupado, ele não entendia o que era aquele sonho. Então ele chamou todos os magos e adivinhos do reino para decifrar aquele sonho. Um sonho perturbador. Só que ninguém conseguia decifrar o sonho. Então ele se lembrou de mim e me chamou, porque Deus me deu dons e talentos para servi-lo. E eu tenho justamente o dom de interpretar sonhos e visões. Quando eu cheguei lá, ele me contou o sonho e eu disse a ele: Deus me deu a interpretação do seu sonho. Essa árvore, Nabucodonosor, é vossa majestade. E o anjo veio e cortou essa árvore porque Deus vai tirá-lo do convívio das pessoas. Você vai viver num pasto junto com os animais, porque você não reconheceu que todo o poder, toda a prosperidade do teu reino se deve a Deus e não só a você. Então eu quero dar um conselho, vossa majestade. Você deve adorar a Deus e tratar bem as pessoas, senão tudo isso vai acontecer. Mas o rei, ele era muito mau e egoísta, e ele achava que tudo acontecia por causa dele. Depois de um ano daquele sonho, ele estava passeando pelo palácio e ele falou: veja, tudo isso foi construído por mim, eu sou muito poderoso e eu tenho a glória por isso. Naquele momento veio uma voz de Deus falando com Nabucodonosor: você não deu a importância a mim, porque graças a mim que você conseguiu construir tudo isso. E por causa disso você vai viver com os animais no pasto. E só quando você reconhecer que Deus é soberano, aí sim você vai voltar a conviver com os homens no palácio. E foi isso que aconteceu. O rei Nabucodonosor não deu ouvidos para aquilo que eu falei para ele, para a interpretação do sonho que eu interpretei usando os meus dons para servir a Deus. E ele foi castigado por Deus, ficou muitos anos vivendo como animal, e só quando ele reconheceu a soberania de Deus é que ele voltou ao convívio dos homens. Quando o rei Nabucodonosor voltou ao convívio das pessoas no palácio, a primeira coisa que ele fez foi reunir todos e falar: agora eu reconheço que Deus me deu tudo isso, e é graças a Ele que eu sou um rei poderoso. Toda a glória para Ele. Um tempo depois, um outro rei
assumiu o lugar de Nabucodonosor. E esse rei, apesar de ter ouvido toda a história de Nabucodonosor, de como ele foi, de como ele era mau e foi castigado por Deus, ele continuou fazendo as mesmas coisas ruins que Nabucodonosor fazia. E num certo dia, ele resolveu dar uma festa no palácio. E nessa festa, ele decidiu justamente pegar os copos de prata e de ouro que eram usados no templo do Senhor nosso Deus e que eram objetos sagrados. E ele mandou buscou aqueles copos, colocaram vinho e todos estavam usando os copos e bebendo vinho neles. E sabe o que aconteceu, crianças? Apareceu uma mão na parede e começou a escrever sozinha. O rei ficou morrendo de medo, as pernas dele tremiam. Ele não sabia o que era. E ele chamou todos os magos e adivinhos para perguntar quem poderia decifrar aquela visão. E ninguém sabia. E ele morrendo de medo. Aí a mãe dele entrou, ouvindo aquele alvoroço todo, e ela viu aquilo, aquela mão, aquela visão, e ele querendo saber o que significava, e ela falou para ele: tem uma pessoa no reino que tem o dom de decifrar sonhos e visões. Ele viveu na época de Nabucodonosor, e ele sempre que decifrava os sonhos e as visões. Por que você não chama ele? O nome dele é Beltesazar, que era eu, Daniel. Então foram me chamar, e eu fui até lá. Chegando lá, o rei me disse: Beltesazar, fiquei sabendo que você é o principal adivinho dos magos e que você pode interpretar qualquer coisa. Se você conseguir interpretar o que aquela mão está escrevendo ali, eu te cobrirei de púrpura, uma capa bonita vermelha, e te darei um colar de ouro. Na hora que ele falou aquilo e eu vi o que estava escrito, eu falei: olha, os presentes você pode guardar para você, mas a visão, Deus acabou de me falar agora, pelo dom que Ele me deu, Ele acabou de me falar o que significa. Aí está escrito: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Isso significa, rei, que você foi pesado na balança e não passou. O seu reino será dividido e será entregue a outro. Crianças, naquela mesma noite, o rei Dario, o rei persa, invadiu o reino e tomou tudo para ele. E a partir daquele momento, ele passou a ser o grande rei. E eu, mais uma vez, consegui servir ao meu Deus usando os meus dons e talentos, que é o que nós devemos fazer. Então, crianças, no quarto dia, vocês devem se lembrar, eu já estava bem mais velho. O rei era o rei Dário, que tinha dominado a Babilônia, e ele gostava muito de mim, porque tudo o que eu fazia prosperava, porque Deus estava comigo. Então ele me dava sabedoria para servir ao meu rei. E nós éramos muito amigos. E o rei decidiu então que ele estava pensando em me colocar acima dos outros governadores. Tinham 3 governadores e ele queria me colocar acima deles. E isso causou uma inveja enorme, tanto nos outros 2 governadores quanto naqueles que estavam abaixo deles. E eles queriam de alguma forma me acusar para me tirar do cargo e me colocar na prisão. E eles perguntaram para as outras pessoas e não conseguiram achar nada contra mim, porque eu sempre agi corretamente e fiel a Deus. Deus estava comigo. E foi justamente isso que eles resolveram atacar, a fé que eu tinha no meu Deus. Então eles tiveram uma ideia. Foram falar para o rei Dario: Rei Dario, por que você não faz um decreto que durante um mês, qualquer um que pedir qualquer coisa a outro Deus ou a outra pessoa que não seja para o grande e poderoso rei Dario, vai ser jogado na cova dos leões? O rei ouviu aquilo e, lógico, orgulhoso, gostou da ideia. Boa ideia, pode emitir esse decreto. E eles foram lá e emitiram. E eu fiquei sabendo disso. E sabe o que eu fiz? Eu fui para o meu quarto orar. Porque a gente deve ser fiel a Deus
e permanecer sempre firme e em oração. E eu fui fazer o que eu sempre fazia. Fazia as minhas orações 3 vezes ao dia e com as janelas abertas. Eu não tinha do que temer, porque se eu tinha sido fiel a meu Deus até ali, eu não poderia mudar. E fui fazer a minha oração. E é claro que eles estavam só esperando. Eles viram e me acusaram. E foram lá e falaram para o rei: ó rei, tem uma pessoa que não respeitou o seu decreto e deve ser atirada na cova dos leões. Ele: claro, temos que atirá-lo na cova dos leões. E quem foi esse? Foi Daniel. Quando o rei ouviu aquilo, que eu tinha quebrado o decreto, ele ficou muito triste. E ele tentou revogar o decreto. Ele falou: não, nós temos que revogar. Mas ele mesmo sabia que um decreto assinado pelo rei não podia ser quebrado. E ele, muito triste, falou: enviem Daniel para a cova dos leões. E os guardas vieram e me prenderam. Mas eu não fiquei preocupado. O rei ficou mais preocupado que eu. Ficou muito triste. E quando ele me viu, que eu estava já chegando na cova dos leões, ele, muito triste, disse: Daniel, que o teu Deus, o Deus que você serve, te livre dessa cova. E eu fui para a cova. E lá dentro, quando eu entrei, tinham vários leões. Mas o mais incrível que aconteceu é que Deus fechou a boca dos leões. E eu mesmo na cova permaneci em oração. No dia seguinte, quando amanheceu, eu ouvi o rei me chamando: Daniel, Daniel, o seu Deus te livrou? E eu saí da cova e disse: sim, meu rei, o meu Deus me livrou, porque eu fui fiel e permaneci em oração. E o rei ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo, ele pegou aqueles que me acusavam e jogou dentro da cova dos leões, da onde eu tinha acabado de sair. E como os leões estavam muito famintos, vocês imaginam o que aconteceu, né? Então essa foi a minha história, e essa última história foi uma história que fala de firmeza, fé e oração. Devemos orar muito, sempre, ao nosso Deus, porque Ele sempre vai estar ao nosso lado e nos proteger. É isso, crianças. Foi um prazer estar aqui e contar da minha vida para vocês. E aí, criançada, gostaram de conhecer um pouquinho mais de Daniel? Agora nós vamos embarcar numa aventura diferente. Vocês estão preparados? Então, presta muita atenção porque vai ser muito legal. Há muito tempo, antes de a guerra devastar tudo e a fome imperar sobre a grande imensidão de terras, vilas e cidades, havia um reino muito próspero e de beleza sem igual, chamado Reino do Esplendor Dourado. O rei Josué, o único, habitava em seu maravilhoso castelo, cercado de tesouros e súditos fiéis e bondosos, onde a alegria era constante e, dia após dia, todos se reuniam para celebrar a vida do rei e sua generosidade, amor e bondade. Sabia-se que o rei tinha muitos filhos. A grande maioria deles era adotada, mas por causa da guerra e os caminhos que levavam seu reino ao castelo foram fechados. Alguns foram derrubados, outros perdidos sob espinhos ou, simplesmente, desapareceram. Muitos não sabiam mais sobre a existência do rei e seu reino, mas alguns poucos ainda se aventuraram a seguir pelos caminhos antigos e desbravar os perigos da estrada com esperança de chegarem ao próspero reino do esplendor dourado. Será que o reino tinha desaparecido com a guerra? Será que o rei se mantinha vitorioso? Se sim, ele ainda adotava filhos? Bem, isso é o que Elias, Lavínia e Dani também queriam saber. Eles saíram de suas terras e já caminham há dias, fugindo da fome, da guerra e da escuridão. Lavínia, cadê você? Dani, vamos, apareça! Os perseguidores já se foram. Está tudo bem? Ai, ai! Alguma coisa acertou meus olhos! O que será isso? Acho que vou ficar cego! Elias,
bem. Não se preocupe, doeu só um pouco. Que bom, fico feliz. Será que os salteadores se foram? Senti tanto medo. Eles foram embora por ali, ó. Você não está sentindo falta de nada? Ei, peraí. Cadê a Dani? Eu não a vi desde que saímos correndo. Por favor, não me matem! Não me façam mal! Tenha misericórdia de mim! Eu sou uma pobre menina sozinha e abandonada! Não vale nenhum centavo! Oh, céus! Ei, Dani, somos nós. Não precisa desse desespero todo, menina. É isso mesmo, Dani. Os perseguidores já se foram. Lavínia! Elias! Vocês estão bem? Eu pensei que fosse o meu filho! Que bom que estamos juntos novamente. Isso, minhas irmãs. Precisamos continuar nossa jornada. Não podemos desistir agora que já chegamos tão longe. Mas Elias, já andamos tanto! Será que esse reino existe mesmo? Gente, eu estou muito cansada. Já não temos alimentos, subimos montes, descemos vales, atravessamos matas e rios. Até agora só vimos dor e destruição. Nada que se parece com o reino do esplendor dourado. E veja, estamos todos sujos, aos trapos. O rei não vai nem querer nos receber na sua corte. E se o rei nos vir e nos mandar para o arcabouço? Calabouço! Cala a boca você! Quem é você para me mandar calar a boca? Ei, eu não falei cala a boca. Eu falei calabouço. Não é arcabouço, é calabouço, menina. Ah, foi mal! Desculpa aí, meu! Pelo que se sabe, o rei é cheio de bondade e paciência. Ele vai nos adotar. Temos de ter esperança. Antes da mamãe partir, ela dizia que o rei do reino do esplendor dourado era conhecido pelo seu grande e infinito amor. Ei, vocês viram isso? Naquela carruagem tem o brasão do reino do esplendor dourado. Tenho certeza que está indo para lá. Ei, olha o que eu achei! Vejam essa capa! Só pode ser da realeza! Deixe-me ver isso. É uma capa real. Venham comigo, a Dani tem razão. Ei, o que estão fazendo aí parados? Temos que seguir aquela carruagem! Rápido, venham! Ei, vocês! Torçam por nós! Precisamos achar o reino do esplendor dourado. Vocês acham que vamos conseguir? Nossos amiguinhos finalmente chegaram ao reino do esplendor dourado. Eles estão na antessala do trono. O rei, Josué, o único, os aguarda. Será a primeira vez que eles estarão diante de um verdadeiro rei. Como eles irão se comportar diante da presença do magnífico monarca? Será que Elias, Dani e Lavínia serão os novos filhos do rei? Dani e Lavínia, a qualquer momento seremos chamados para entrar. Lembrem-se de que estaremos diante do rei. Vejam como vão se comportar, hein? Eu sei exatamente o que fazer. Primeiro eu vou me ajoelhar e fazer uma reverência. E depois vou dar um abraço bem apertado, porque o rei Josué, o único, deve ser muito lindo, fofo, simpático e elegante. Ei, Lavínia, vai com calma, irmãzinha! Desse jeito, o rei vai ser sufocado com tanta bajulação! Elias, e agora? Nós nem sabemos como nos comportar diante de um rei! Fiquem calmas. Apenas vamos ser reverentes. Acredito que o mais importante é sermos nós mesmos. Lavínia, vai você à frente! Eu não, de jeito nenhum. Vai você. Então vai você, Elias! Você é mais esperto! Não sei se estou com toda essa coragem.
com paciência. Dani, você não consegue ficar 1 minuto sem se meter em encrenca, menina? Mas eu só estava olhando. E você olha com o olho ou com a mão, sua espertinha? Eu não encostei em nada. Então vai dizer que o vento derrubou aquele vaso de flores? Eu só queria ver se a flor era de verdade. Atenção, senhorita Lavínia, senhorita Dani, senhor Elias, vocês serão agora levados à presença do rei Josué, o único. Não se preocupem, ninguém é mais gentil e cheio de amor do que o próprio rei. Mas vejam, sejam obedientes. Observem que, na mão direita do rei, há um cetro, um lindo e brilhante cetro de ouro cravejado das mais valiosas pedras preciosas. Demonstrem que são obedientes e, quando entrarem na presença do rei, ao chegar diante dele, vocês deverão se curvar e só se levantem e se apresentem ao rei quando ele apontar e levantar o cetro para cada um de vocês. Vocês serão chamados pelo nome de vocês. Como é mesmo que eu tenho que fazer, Elias? Eu olho para o cetro e me levanto? Ou o cetro se levanta quando eu olhar para ele? Dani, você está me deixando confusa. Obediência, minhas irmãs! Obediência, isso é tudo que precisamos fazer nesse momento. Ei, amiguinhos, espero que eu consiga ser obediente e não me meter em encrenca nenhuma. Ai, torçam por mim, ok? Elias, Dani e Lavínia se tornaram os novos e amados filhos do rei. Eles estão realizados e felizes como nunca estiveram antes. Agora, desfilam em vestes reais. Mas isso não é tudo. Eles precisam aprender a se comportar como príncipes e princesas. O rei os ama de qualquer forma, mas os novos príncipes, além de amar o seu novo rei, devem obedecer-lhe e servir-lhe de todo o coração. Há apenas alguns dias, neste lindo reino e castelo, eu já me sinto como se fosse parte desse lugar. Foi magnífico o encontro com o rei Josué. Ele é um homem com uma beleza sem igual. O seu olhar é cheio de ternura, sua voz sempre doce e firme ao mesmo tempo. Ai, sim, Lavínia, você é uma princesa. Eu sou uma princesa, sou filha do rei. Meus irmãos ficaram impressionados com o presente que eu ganhei. Claro que foi dado para que eu possa realizar algo neste reino. Vejam, é uma flauta. O rei disse que uma verdadeira princesa usa seu dom para servir todos nesse reino. Com esse instrumento e a música que eu vou tocar, estarei a serviço do meu pai, o meu rei, e já sei exatamente o que fazer. Estou louco para ver as minhas irmãs. Não canso de me olhar no espelho e perceber toda a elegância dessas minhas roupas novas. Agora sou um príncipe e minhas irmãs também são. Lavínia e Dani devem estar encantadoras. Estou sentindo vontade de correr e de pular de alegria. Como pode existir um rei tão bom, amável e inteligente como o rei Josué? Eu sou Elias, o príncipe Elias, e por onde eu vou, vejo outros tantos filhos do rei. Vejam o que ele me deu. Uma caneta especial, uma caneta dourada de puro ouro. O rei confiou a mim a tarefa de escrever sobre a beleza desta vida e também sobre suas leis. Não deixarei isso para depois. Vou começar agora mesmo. É isso que um verdadeiro príncipe deve fazer. Quero buscar as melhores palavras e deixar tudinho registrado
registrado. Oh, como fico encantado com o reino do esplendor dourado. Oh, quão formoso é o nosso bondoso rei Josué. Ei, será que alguém viu Elias e a Lavínia por aí? Eles precisam me ver vestida nessas vestes reais. E agora todos podem me chamar de Princesa Dani, a Bela. Ou talvez Princesa Dani, a Bacana. Duvido que estejam mais elegantes do que eu. O rei Josué é o cara mesmo, mano. Pensa num rei super legal. Quando ele olha dentro do olho da gente, dá até vontade de chorar de alegria. E agora ele é meu papi. Não poderia ter outro pai melhor para adotar a gente. Mas eu não entendi nada. Ele me deu essa caixa aqui. E eu abri para ver o que tinha dentro e pensei até que eram umas pedras preciosas, umas joias, correntes de ouro, mas tem um monte de remédio e esparadrapo. Não entendi mesmo. O que é que eu vou fazer com isso, meu Deus? Eu vou dar uma desfilada por aí, nos meus novos e fashion trajes reais. Quem sabe eu encontro os meus irmãos. Abra um caminho para a Princesa Dani, a incrível! Princesa Lavínia, minha irmã, como você está linda! Príncipe Elias, meu irmão muito amado. Eu tenho algo incrível para lhe contar! Eu também! Sério? Sim! Fala você primeiro! Não, fala você! Ok, então eu vou falar! Tá! Olha só o que o rei Josué me deu! Não, olha o que ele me deu primeiro! Tá bom, certo, Lavínia, vamos lá, você conta primeiro, vai! Ai, tá bom. Elias, o rei Josué me deu essa flauta. Ele viu que eu tinha um dom musical. Eu fui para a entrada do palácio, onde tinham muitas pessoas chegando. Crianças como nós, que fugiam da guerra. Muitas estavam feridas, cansadas, assustadas. Então comecei a tocar uma melodia com a minha flauta e elas se acalmaram. Foram se aproximando e algumas até dormiram e esqueceram o terror que viram lá fora. E ainda pude animar todas elas, falando que tinha sido adotada recentemente e que o rei certamente as adotaria. Lavínia! Elias! Por onde vocês andavam? Procurei por toda parte! Princesa Dani, como você está diferente! Como você tá bonita, minha irmã! Eu sei! Mas vocês não estão por menos! E aí, o que fizeram? Dani, Lavínia acabou de contar como pode servir ao rei usando sua flauta. Eu também quero contar algo a vocês. Hoje também vi muitas crianças que chegaram de fora. Muitas estavam como nós quando chegamos aqui, assustadas, sujas. Então pude mostrar a elas as leis que registrei com minha pena dourada e que deverão seguir aqui no reino do esplendor dourado. E também escrevi um lindo poema exaltando as belezas e maravilhas do reino do rei Josué, o único. Creio que o rei vai se alegrar conosco ao saber disso. Ah, quer dizer então que vocês estavam usando o presente de vocês, ajudando as pessoas que estão chegando no reino? É, Dani, isso mesmo. E essas crianças que vocês falaram, estão na entrada do castelo? Isso, Princesa Dani, dezenas delas. Princesa Dani, onde você vai? Ei, pessoal, demorou para cair a ficha. Agora que eu entendi
No reino do esplendor dourado é dia de festa. Muitas crianças foram adotadas pelo magnífico rei Josué, o único. E hoje, especialmente, Elias, Lavínia e Dani serão coroados príncipes e princesas. Mas será que eles permanecerão fiéis ao rei todos os dias de suas vidas? Creio ser esse o desejo de todos nós, não é mesmo? Venho diante de todos anunciar que, hoje, no Palácio do Esplendor Dourado, serão coroados os novos filhos do rei Josué, o único, as princesas Lavínia e Dani, e o príncipe Elias. Vamos receber agora o magnífico rei Josué, o único. Amados e fiéis súditos de Esplendor Dourado, hoje é um dia especial em nosso reino. Como podem ver, todo o palácio está em festa. Todos os dias nosso castelo se enche com mais e mais crianças que têm a honra e privilégio de se tornarem filhos do rei. Isso faz meu coração muito alegre, e não só o meu, mas de todos nós, pois juntos somos uma família, uma verdadeira família real. Hoje é o dia de celebrarmos a coroação de 3 crianças que há poucos dias chegaram ao nosso castelo. Lavínia, hoje eu te coroo princesa de Esplendor Dourado. Você será chamada Lavínia, a agradável. Quando tocar seus instrumentos musicais, todos pararão para ouvi-la. Seja sempre alegre e em tudo seja fiel. Sim, senhor meu rei, eis aqui sua sempre fiel súdita. Dani, hoje eu te coroo princesa de Esplendor Dourado. Você será chamada Dani, a talentosa. Quando vir alguém ferido ou doente, sempre terá um bom remédio para oferecer. Seja sempre alegre e em tudo seja fiel. Sim, senhor, meu rei! Eis aqui sua fiel sempre súdita. Ops! Quer dizer, sua fiel súdita sempre. Ah, o senhor entendeu, né? Sim, Dani, eu entendi. Sempre fiel súdita. Foi isso que eu quis dizer. Em tudo irei agradá-lo. Pelo menos vou tentar. Elias, eu te coroo príncipe de Esplendor Dourado. Você será chamado Elias, o poeta. Quando marcar o papel com sua pena dourada, suas palavras serão agradáveis para ler e aprender. Seja sempre alegre e em tudo seja fiel. Sim, senhor meu rei, eis aqui seu sempre fiel súdito. Em tudo irei agradá-lo. Tenho agora uma notícia que alegrará a todos. Há uma trégua em todas as fronteiras de nosso território. Lutamos para que a paz e a alegria sejam instauradas em todos os lugares. Agora eu os envio em missão de paz. Vocês deverão levar uma notícia boa a todos que encontrarem. Digam a todos que no reino do Esplendor Dourado há prosperidade e que há um lugar especial para aqueles que quiserem vir a mim. Vão, mas cuidem para que nada os distraia pelo caminho. O que eu espero de um bom súdito é que se seja alegre e fiel. Podem ir, vocês têm a minha bênção. Sim, senhor nosso rei! Minhas irmãs, vocês ouviram o que o rei disse. Agora temos uma missão muito especial. Isso, Elias! Não vamos perder tempo. Podemos retornar à nossa vila e todos verão que realmente existe o reino do Esplendor Dourado. Podemos resgatar nossos amigos que ficaram por lá. Será que vamos encontrá-los? O caminho é muito longo, lembram? Sofremos muito para chegar até aqui. Dani, isso é o mínimo que podemos fazer. Temos que ir agora mesmo. Pessoal, com licença. Vou pegar minha flauta e as outras coisas para a viagem. Como uma princesa fiel, não quero perder tempo. Eu farei o mesmo. Princesa Lavínia, temos
temos de nos apressar. Há uma carruagem lá fora que irá nos conduzir. Venham todos, aproveitem o dia de festa no palácio. Ingressos para o Parque Real. Retire agora o seu. Venham se divertir na fantástica montanha-russa, super radical, e escorregue no tobogã, passando pelo túnel das emoções. Ei, garota, venha! Ei, veja com quem está falando! Eu sou a princesa Dani, a talentosa! Mil perdões, majestade. Não tinha me atentado para sua tão ilustre figura. Seu bobo da corte, esse parque fica perto? Já está funcionando? Quero ingresso para todos os brinquedos. Quero ir viver todas as emoções desse parque real. Eba! Isso sim é a vida que toda princesa deve viver. O que houve, majestade? O Parque das Emoções é para o outro lado. Eu estou esquecendo minha maleta. Vossa Majestade, eu não tinha visto. Princesa Dani, eu estava aqui o tempo todo. Com licença, Vossa Majestade, viemos buscar nossa irmã. Dani, estávamos partindo sem você. O que houve? Princesa Dani, você quer ir com eles ou vai preferir o Parque das Emoções? Sinto muito, senhor bobo da corte, mas esse parque terá de esperar. Não vou querer esses ingressos agora. Pode ficar com eles. Dê a outras crianças. Eu preciso ser fiel ao meu rei. Majestade, peço que me perdoe, pois estou sinceramente arrependida. Afinal de contas, Vossa Majestade confiou em mim e em meus irmãos. E eu quero ser fiel, mas preciso muito da sua ajuda. Parabéns, Princesa Dani. Você fez o que uma princesa deve fazer. Ainda que erre, sempre é possível se arrepender e voltar a fazer o que é certo. E eu estou aqui para ajudá-los. Vocês são meus filhos e eu estarei presente pessoalmente ou enviando meus servos para auxiliá-los. Afinal, somos uma família, não é mesmo, crianças? Venham, vou com vocês na carruagem até as fronteiras do reino. Depois, os soldados da Guarda Real os acompanharão. Ei, pessoal, quase me distraio da minha missão. Espero que vocês façam diferente de mim. Mas lembrem-se de que sempre há tempo para se arrepender e buscar o caminho certo. Tchau, tchau, pessoal! Vou nessa! E assim termina essa parte das aventuras no Reino Dourado. Na carruagem real, Elias, Dani e Lavínia retornam à sua terra natal. Quando chegaram lá, quase não foram reconhecidos, agora que eram príncipes. Claro que, depois de um tempo, eles voltaram para o Reino do Esplendor Dourado e, junto com eles, centenas de milhares de crianças passaram a viver no palácio, passando dias felizes, comendo do melhor dessa terra, se divertindo e aprendendo muito com o rei Josué, o único. Nossa, mas que história legal que a gente acabou de ver, né? Eu amei os nossos novos amiguinhos. Mas não acabou por aí, não. Eles vão voltar agora e vão repetir os versículos que nós aprendemos na primeira, segunda, terceira e quarta aula. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. 1 João 4,19. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29b. Servir ao Senhor com alegria! Salmo 102. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13.
Ai, gente, quantos aprendizados e quantas histórias lindas nós tivemos nesse mês de férias, não é mesmo? Eu espero de todo o meu coração que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi sobre a vida de Daniel. Nesse mês, eu aprendi que nós temos que amar a Deus e não devemos nos contaminar com as coisas desse mundo. Eu também aprendi que devemos obedecer a Deus independente da situação. E não foi só isso que eu aprendi, não. Eu também aprendi que nós temos que servir e ser fiel a Deus. E todos aqueles talentos que Ele nos dá, nós temos que usar para servi-lo. Então, se você quiser viver assim como Daniel viveu, amando, obedecendo, servindo e sendo fiel a Deus, feche os seus olhinhos e repita comigo. Eu quero viver assim como Daniel, amando a Deus, obedecendo, usando os meus talentos para servir e ser fiel a Ele. E por isso, preciso me arrepender de todos os meus erros e acreditar que somente Deus é o meu Rei. Ele deu o seu Filho Jesus para morrer em meu lugar. E jamais devo me esquecer que Ele me amou primeiro. E por isso, quero ser fiel a Ele para sempre. Amém. Assim como Daniel, quero amar somente ao Rei dos Reis, servir e obedecer ao Senhor dos Senhores e ser fiel a Deus em todo tempo e em qualquer lugar, pois sobre tudo aqui Ele reina. O Rei que é poderoso pra nos salvar, também é bom e justo, nunca vai falhar. Assim como Daniel, quero amar somente ao Rei dos Reis, servir e obedecer ao Senhor dos Senhores e ser fiel a Deus em todo tempo e em qualquer lugar, pois sobre tudo aqui Ele reina. Com este Rei um dia eu vou estar pra sempre em seu palácio, sim, irei morar. Assim como Daniel, quero amar somente ao Rei dos Reis, servir e obedecer ao Senhor dos Senhores e ser fiel a Deus em todo tempo e em qualquer lugar, pois sobre tudo aqui Ele reina. Pois sobre tudo aqui Ele reina. Ai, gente, eu tô meio chateada, porque a nossa EBF já tá chegando ao fim. Mas quer saber? Nada de chateação. Na verdade, nós temos que ficar muito felizes, porque olha o tanto de aprendizado que tivemos durante esse mês de férias. E quer saber de uma coisa? É um segredo, hein? Você não precisa esperar o mês de férias para ter acesso à palavra de Deus. Nós temos, graças a Deus, o acesso à Bíblia durante todo o ano. Então, isso é um grande motivo para a gente comemorar. Eu fiquei muito feliz pela participação de cada um de vocês que estiveram aqui com a gente durante esse mês de julho. E agora, eu vou deixar um beijão no coração de cada um de vocês e tchau, tchau! Assim como Daniel,